Olá, pessoal! O ano de 2022 já está acabando e eu já tô aqui de férias nesse lugar lindo, comemorando que eu consegui chegar no fim do ano sem me meter em nenhuma treta e nenhuma polêmica que aconteceu em 2022. Mas como 2022 ainda não acabou, ainda dá tempo. E é por isso que eu sou aqui a Luana Flor, mestre em psicologia pela USP e aquela psicóloga que não se meteu em nenhuma treta em 2022, e eu vim aqui te contar o top 5 de tretas e polêmicas da psicologia este ano, pra gente poder dar um pouquinho de risada e também refletir algumas questões importantes. 2022 foi um ano realmente cheio de coisa acontecendo, né? Primeiro que ele voou. Quando a gente viu, já era dezembro, que já tinha chegado no meio de eleição, Copa, um monte de coisa no meio do caminho. E no mundo PC não foi diferente. A gente teve aí, desde o começo do ano, uma série de polêmicas e debates e discussões acontecendo. A primeira delas vocês viram lá no primeiro semestre, quando uma psicóloga soltou no TikTok um vídeo onde ela simulava que estava no velório de uma cliente. Era como se fosse um sketch de humor, mas feita por uma psicóloga. E aí ela ia falando frases, né, pra cliente, como: não fica aí parada não, eu te falei que não é assim que você vai vencer a ansiedade, ou nossa, bem, pelo menos agora seus problemas acabaram, né? Opa, mas a sua vida também. Nossa, piadas assim, extremamente complicadas. Se isso é feito dentro de uma sketch de humor, a gente até pode entender que ela vai ali perpetuando muitas vezes alguns preconceitos que as pessoas têm com a própria psicologia e com a própria terapia. Mas na hora que isso vem de uma psicóloga que trabalha nas redes sociais divulgando, né, a psicologia e seus conceitos, aí é bem delicado. Imagina uma cliente dessa psicóloga assistindo aquele vídeo e vendo aquelas piadas e aquele desdém ali de: não sei se você vai pro céu, hein? Pelo que você me contava lá, tô achando que você não vai pro céu, não. E várias outras questões desse tipo. Isso abre, gente, uma grande discussão pra gente pensar como é que a psicologia pode se inserir nas redes sociais, né? As redes sociais, elas são hoje um meio de comunicação e de democratização mesmo do conhecimento muito importante. E a psicologia precisa estar lá, a gente precisa ocupar esse espaço, eu tô sempre defendendo isso. Mas a forma que a gente vai fazer, quais são os objetivos que a gente vai ter, bem, aí a gente vai ter que pensar com calma, porque a gente tem toda essa reclamação aí na nossa área, né, de que tá tiktokizando a psicologia, que agora eu tenho que saber dançar, eu tenho que apontar frasinhas aí no ar e tal. Mas a grande questão não é a forma, mas é qual é o conteúdo que a gente está passando dentro disso e como é que a gente está se utilizando dessa forma para passar o conteúdo de uma forma que seja ética, né? E aí fica muito complicado na hora que a gente observa esse tipo de divulgação de conteúdo assim. Por quê? Porque ele não é cuidadoso com os clientes, ele não é cuidadoso com quem não entende o que é um processo terapêutico. E eu fico muito triste porque faz com que cada vez mais psicólogos se afastem das redes sociais. E isso é ruim por quê? Porque é um meio que a gente pode acessar muita gente e que a gente pode acessar de um jeito legal. Mas aí a gente vai ter que entender alguns limites éticos, a gente vai ter que entender qual é a função que vai ter ali aquela comunicação, aquela piada, sem culpabilizar elas, né? E eu acredito que a gente pode sim utilizar de humor, de leveza e sim produzir conteúdos que vão fazer com que as pessoas entrem em contato de uma forma primeira com a terapia, com esses processos todos. Então, um perfil que eu super indico se você gosta de pensar a psicologia com humor é o perfil Terapia do Humor do Alisson. Ali, ele consegue trazer de uma forma muito leve, muito engraçada, mas também muito reflexiva e muito cuidadosa. Então, não tenha receio, a gente não tem que sair das redes sociais, a psicologia tem mais é que ocupar mesmo. Seja pra gente fazer rede entre profissionais, seja pra gente conseguir trazer mais pessoas para os nossos consultórios ou mais pessoas para um cuidado à saúde mental. Mas para isso, aprenda como fazer e como é que funciona tudo isso daqui, pra gente não cometer esse tipo de gafe que essa psicóloga acabou cometendo ali. E justamente por isso que pra estar aqui no YouTube, pra estar no Instagram, pra estar entendendo aqui qual é o nosso lugar aqui e qual é o ato político sim que a gente está fazendo ao participar de uma rede social, eu recomendo demais que vocês sigam a Carol Pacheco, que é, né, a pessoa que tá aqui na minha parceria para fazer essas coisas. Então tem o YouTube, tem lá no Instagram e vamos ocupar esse espaço.
Vamos sim apontar palavrinhas se aquilo ali vai trazer mais pessoas para dentro da psicoterapia. Já que a gente está falando de redes sociais, nossas próximas duas polêmicas, elas têm relação com uma rede, a tal da rede do passarinho, o Twitter. Eu assumo para vocês que eu não acompanho o Twitter, mas o Twitter acaba me acompanhando, né? Porque o que chega para mim de print, de polêmica, né, e de debates que transbordam lá do Twitter para as outras redes sociais, acabam chegando aqui em mim. E é nessas aí que eu passei 2022 inteiro, assim, que nem o Neo do Matrix, sabe? Assim, me desviando ali das tretas e das polêmicas, porque algumas vezes o tipo de debate que é travado ali me dá um pouquinho de preguiça. Vou ser sincera com vocês. Mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo e a gente precisa entender e pensar o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente pode refletir para aprofundar alguns desses debates aí, de forma que seja um pouco mais construtiva do que algumas vezes vão acontecendo lá no Twitter. Primeira dessas polêmicas do Twitter aí que eu queria trazer para vocês, ela é uma questão que eu nunca imaginei que ia virar um problema. Psicólogo pode dar presente de fim de ano para os seus clientes ou não pode dar presente de fim de ano para os seus clientes? Deu um quiprocó lá no Twitter e já tinha psicólogo que estava se sentindo muito culpado por ter dado presente para algum cliente, porque estavam chamando de antiéticos psicólogos que davam presentes, umas lembrancinhas de fim de ano, e estavam um fuá do tamanho do mundo. E aí, gente, é complicado, só dando risada mesmo, né? Vamos aí agora ser as psicólogas tudo esperando a SWAT chegar, porque que deu uma plantinha ou uma cartinha, ou seja lá o que vocês querem dar para os clientes de vocês. E aí fica bem complicado. Dessa polêmica daí, acabou que derivou em toda uma série de o que o psi pode. Psi pode, né? O que psi pode fazer? Psi pode, né, abraçar o cliente? E aí é muito complicado, porque você começa a ter várias brigas de abordagem, então você começa a ter, não, porque os psicanalistas são assim, não, porque os comportamentais são assado. E aí começa uma grande briga, fazendo muita gente se sentir mal, se sentir meio inadequado, porque parece que nunca nada tá muito certo, né? Então se eu dou presente, eu tô sendo antiético. Eu mesma já fiquei pensando aqui, eita, eu nem pensei presente pros meus clientes, sou eu que não tô sendo cuidadosa? Tinha que ter pensado um presente aí para os clientes? Não vou nem entrar na polêmica aqui se é cliente ou se é paciente, né? Porque aí é outro quiprocó aí, mas esse eu acho que é mais simples de resolver. Então, lá no Twitter começa todo esse debate. E eu acho bem complicado, porque fica de fato uma discussão com ânimos muito exaltados, que evoca nos terapeutas sensações muito estranhas de culpa, de inadequação, de nossa, eu tinha que ter pensado nisso. E eu acho que a gente vai esquecendo de fato as coisas que são mais importantes, que depende, né? Eu posso dar presente ou não posso? Depende. Depende do caso, depende, né, de qual é o efeito que aquilo vai ter, depende se eu estou sensível a se aquilo vai ter algum efeito ou não no meu cliente. Mas de forma geral, gente, são barreiras e são regras muito rígidas que acabam indo contra muitas vezes o que a maior parte das abordagens preconizam, que é a gente ter uma individualidade e olhar as especificidades de cada caso. Então, gente, tá liberado. Se vocês acharem que vai ser interessante para o processo de vínculo entregar uma lembrancinha para seus clientes, entregue. Se você acha que em determinado caso isso daí não vai fazer sentido, tá tudo bem também. Eu nunca dei presentes assim de fim de ano para os meus clientes, mas em diversos momentos de processos terapêuticos eu já dei sim alguns presentes. Eu já enviei de presente convite de uma peça para um cliente, porque eu achava que ia ser muito relevante o conteúdo da peça. Eu já dei uma flor, um girassol, porque também tinha um simbolismo importante ali no processo terapêutico. Tá tudo certo. Parece que a gente precisa encontrar espaços onde a gente vai atacar, onde é tudo preto no branco. E aí não precisa ser desse jeito. Então tá liberado. Pode abraçar os clientes de vocês, pode dar lembrancinha se quiser. Se não quiser, também não precisa dar lembrancinha. E desloguem do Twitter de vez em quando, porque o Twitter, ele é complicado. Eu mesmo quero paz, né? Eu brinco aqui que eu prefiro cuscuz, eu não quero guerra e não quero problema. Parece que as discussões no Twitter, na hora que adentram, nossa, vira uma bola de neve, né? A gente para ali e quando vê, toma uma dimensão que eu acho que se perde a perspectiva do que de fato importa. E é justamente por isso que a terceira polêmica que eu quero trazer aqui pra vocês, ela é também oriunda do Twitter e que acabou transbordando para várias outras redes sociais. Lá no Twitter começou
começou toda uma discussão sobre um tal de mercado de luxo da psicologia. Esse mercado de luxo da psicologia, ele seria formado por um público de pacientes que poderiam pagar valores de sessões altíssimos, como R$800, R$1.200 a sessão. E aí começou toda uma discussão sobre como conseguir acessar esse tipo de cliente, como é que eu capto esse tipo de cliente. E aí tivemos aí uma psicóloga que trouxe aí a opinião dela e saiu e fez um videozinho, fez uma série de stories, uma série de vídeos, falando um pouquinho sobre como captar e trazia elementos de que, as pessoas que poderiam pagar isso, elas teriam algumas especificidades de gostar de uma xícara de porcelana, de você ter a melhor máquina de café. O seu consultório está, de fato, num lugar muito valorizado economicamente. Vários elementos que, segundo ela, agregariam aí algum valor e que são valorizados por esse público que poderia pagar R$800, R$1.000, R$1.500 a sessão. E ela foi bombardeada. Ela foi super bombardeada, falando, o pessoal falando que isso não tinha uma implicação social e que era errado e que não podia ser assim, que a psicologia está super inacessível, não é? O acesso à psicoterapia é muito inacessível e como se ali fosse muito elitista e que não dá e que a gente não pode fazer isso. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Ela estava completamente certa. Eu acho que tudo o que ela disse ali é totalmente coerente com o nicho ou a bolha que ela estava sugerindo acessar. A grande questão é que muitas das críticas que vinham ali, elas estavam relacionadas ao que eu digo que é o voto de pobreza da psicologia. Que os psicólogos não podem ter uma perspectiva de ganhar dinheiro a partir do próprio trabalho. Parece que isso produz uma culpa, que isso seria errado, que a gente estaria ali, de alguma forma, extorquindo os nossos clientes. Mas isso é muito complicado, porque a psicologia é o nosso serviço. E é o fruto do nosso trabalho que a gente está recebendo ali. A gente não está explorando ninguém, a gente não está produzindo demanda nas pessoas, a gente está ali oferecendo um serviço de acolhimento que sim, ele também envolve muito afeto, ele não envolve só dinheiro, mas ele é um serviço remunerado, ele é o nosso trabalho. Então eu sou totalmente contra esse ataque dessa forma. Até porque, gente, implicação social, ela não está balizada pelo valor da sua sessão. E quem tem uma preocupação social, de democratizar a psicologia, eu acho que são as pessoas que ficam mais culpadas de precificar a sua sessão de uma forma que seja justa, de ter uma tranquilidade para reajustar o seu valor e para cobrar, sim, um valor de sessão que provavelmente vai ser inacessível à maior parte da população. E eu nem estou falando aqui de uma sessão de R$800, estou falando de uma sessão de R$250, R$300, porque junto com essa polêmica do mercado de luxo veio a nova tabela do CRP que reajustou os valores médios de sessão. E também foi um quiprocó de todo mundo chocado. Como em nenhum lugar as pessoas conseguem pagar R$200 a sessão. Olha como a gente está em crise, olha. Eu acho que é fato isso. A gente está em crise. A gente vive uma crise econômica, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Mas não vai ser individualmente que a gente vai resolver esse problema. Não vai ser você precarizando o seu serviço, ficando sobrecarregado, que você vai conseguir dar conta de tornar a psicologia mais acessível. Não vai ser às suas custas. Este é um problema coletivo e ele deve ser resolvido de forma coletiva e não individualmente. E é justamente por isso que eu não vi problema nenhum na descrição super correta de como acessar essa bolha que poderia pagar sessões com valores extremamente altos, como esses de R$800, R$1.000 e por aí vai. Quer cobrar isso? Cobra. Você acha que o serviço vale, você fica tranquilo? Vai. Mas se você não fica confortável, não tem problema. Precifica direitinho o teu preço no valor que você considere justo. Lembrando também que à medida que o seu preço muda, o tipo de demanda que vai chegar até o seu consultório vai mudar também. E você pode simplesmente não ter interesse em atender essa demanda específica de um grupo de classe mais alta, por exemplo, e não tem problema. Mas você pode também e tá tudo bem. Quer comprar sua bolsa de marca? Compra sua bolsa de marca enquanto psicólogo. Não quer comprar a bolsa de marca?
Não precisa. Então, eu acho que a gente tem que balizar bastante a isso daí, e aí tudo vira um quiprocó. E é cancelamento pra cá, cancelamento pra lá. Uma pessoa que eu queria indicar que teve uma discussão lindíssima e muito equilibrada dentro de todas essas vozes aí que aparecem nas redes sociais foi da Arielle, do Pesquisa Psi. Ela produziu um videozinho aonde ela se coloca ali e eu me alinho muito com a forma dela pensar. Então eu super recomendo. Então, gente, vamos olhar para essas discussões e vamos aprofundar elas e sair dessa lacração em 140 caracteres, porque não tá valendo muito a pena, né? A quarta polêmica que eu quero trazer para vocês de 2022, e olha que essa nem terminou ainda, a gente vai ter capítulo em 2023, é todo o debate que está acontecendo sobre a psicologia baseada em evidências. A gente teve várias camadas dessa polêmica acontecendo. A gente já teve a camada da psicologia baseada em evidências versus psicanálise, onde a gente teve aí um grande debate entre vários defensores da psicologia baseada em evidências e de alguns psicanalistas, como o Christian Dunker. A gente teve aí um debate acalorado, com muitos vídeos, indas e vindas de vídeos e discussões, e a psicanálise se defendendo, se psicanálise é ciência, não é ciência, como é que seria? Então, 2022 já começou assim, capotando nesse aspecto. Mas até que depois, nesse segundo semestre, veio à tona uma briga que parece ser, dentro de alguma forma, da própria psicologia baseada em evidências. E aí, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, me dá uma baita preguiça. Então eu pensei, eu vou botar aqui, não vou botar aqui, mas me pediram lá no Instagram, eu vou botar aqui e vou comentar um pouquinho. Eu não quero comentar a treta em si, eu quero comentar o efeito que a treta está tendo em você que está aí me assistindo, nos psicólogos, nos estudantes de psicologia. Tá afetando e tá afetando de um jeito que eu não sei se tá sendo muito legal assim. O fato é, a gente tem aí grandes discussões sobre o que é evidência, como é que essa evidência é feita, se essa evidência, né, a forma como os dados são produzidos, as pesquisas são produzidas, como é que a gente vai ter aí um atravessamento cultural dentro disso, se as evidências são produzidas muito lá nos Estados Unidos dentro de um modelo específico, né, que define evidências a partir de determinados tipos de pesquisa, isso daí vai ser aplicável a outras abordagens, às outras psicologias que têm um funcionamento e uma forma de produzir dados que são diferentes. Essa forma é mais inválida do que a outra. O que é ter evidência? E aí, no fim das contas, você tem grandes grupos aí discutindo e debatendo tudo isso, e debatendo um espaço bem importante de quem é que vai ditar quais são os melhores tratamentos possíveis. Mas a grande questão, gente, é que essas discussões elas vão acontecendo em várias camadas, algumas privadas, como grupos de Zap, outras públicas, do que vai aparecendo aí nas discussões de Instagram, e a gente vai tendo diversos tipos de atravessamento aí, de gênero, de raça, de classe, muita coisa acontecendo. A grande preocupação é que a gente tem muitos profissionais que já têm uma estrada e também estudantes que estão chegando que estão muito apavorados com esse tipo de colocação, de que se você não fizer a psicologia do jeito que a pessoa quer, do jeito que aquele grupo está indicando que a psicologia deve ser feita, então você é alguém que não se importa com seu cliente, você é alguém que não faz ali a melhor psicologia possível. Mas aí, gente, vem um grande pepino que é o seguinte: uma prática baseada em evidências, ela precisa levar em conta várias categorias de coisas. As evidências, obviamente, os melhores evidências para aquele tipo de demanda. A gente tem que olhar para a expertise do terapeuta, o quanto o terapeuta está preparado para trabalhar aquelas demandas e para se utilizar de determinadas técnicas, de determinados tipos de métodos e por aí vai. Como um terceiro tripé, a gente tem o contexto do cliente e a cultura como um todo. E a cultura, ela vai transpassar tudo isso. A forma como a evidência é pensada, a forma como a evidência é discutida, ela é e ela passa por valores culturais. Não existe uma ciência neutra. E justamente por isso não vai ter uma psicologia baseada em evidências que seja neutra. A gente vai precisar levar isso em conta. E aí, se a gente parar para pensar, a gente tem tido uma ênfase muito grande na divulgação da PBE a partir dos melhores dados, das melhores evidências. Mas, gente, não é só isso, né? E aí vira um quiprocó que vai pro pessoal até. Então, respira fundo se você tá olhando e não tá entendendo nada dessa treta, que tá tudo bem. Vai
cola em quem tá produzindo aí alguns conteúdos que estão ajudando a clarificar essas coisas, e justamente por isso eu quero indicar aqui o Ezequias Caetano. Ele tá produzindo conteúdos fantásticos no Instagram dele, mostrando inclusive como é que se dá toda essa intersecção desses três pilares e a forma como ele tem trabalhado e descrito a inserção da cultura e das variáveis sociais é totalmente coerente com o que eu acredito e com o que eu faço lá na capacitação em atendimento a mulheres, que é meu curso de atendimento a mulheres, que está justamente dentro dessa seara. A gente parar para entender quais são as especificidades do atendimento a mulheres para a gente conseguir dar, né, o melhor tratamento possível para essas mulheres. Então, bora! Siga então, valendo, mas respire com calma, que tá tudo bem não tá entendendo nada e tá achando tudo meio esquisito e umas peças meio faltando nesse quebra-cabeça aí desses debates e dessas polêmicas. Agora, gente, já chegando no fim aqui do nosso vídeo e também no fim dessas tretas, eu quero trazer uma última polêmica aqui para vocês. Porque é o seguinte, esse ano a gente capotou, né? Quando eu vi, já era dezembro. Até porque a gente parece que ficou esperando a eleição e depois da eleição acabou o primeiro semestre. O primeiro semestre acabou em outubro. E aí, depois de outubro até dezembro, foi um semestre inteiro de coisas acontecendo, com Copa, com um monte de coisas. E eu sei que foi super cansativo para os psicólogos. A gente já vinha de uma grande demanda pós-pandemia de atendimento e agora a coisa ficou ainda mais intensificada, sendo que a gente também tá cansado, a gente também passou por muitos desafios nesses últimos 3 anos. Mas olha, na hora que chegou agora no fim do ano e a gente teve, depois da eleição, a gente achou que a gente ia respirar, teve Copa. Gente, 2023 eu chegar capotando. Porque só, foi eleição, seguida de Copa, seguida de Natal e Ano Novo, seguida de um janeiro, que é verão. Se você tá aqui no Nordeste como eu, não sei se você sabe, eu tô aqui em Salvador. Já é verão, já acabou tudo, vai emendar com Carnaval e em março 2023 começa, né? Em março a gente começa a dar Feliz Ano Novo, porque não vai acontecer antes. Mas, pra gente agora, chegando agora nesse fim do ano, eu senti a gente muito cansado. E aí foi muito engraçado todos esses memes que vem rolando aí, pensando essas férias dos psicólogos. Desde aqueles memes dos pacientes dizendo, tá tudo bem, pode tirar férias, viu, meu terapeuta? Ai, desesperados. Até também aqueles de, ó, pega leve aí que minha terapeuta tá de férias. Vamos lá. Mas a polêmica que eu quero trazer é que eu conheço muito psicólogo que foi feliz do Brasil ter sido eliminado. Sabe por quê? Porque acabou a bagunça das agendas na vida das pessoas. Eu sei que você aí não assumiu ali em público para não ser cancelado, mas eu sei que tava um Deus me livre, mas quem me dera essa Copa daí do mundo pro Brasil. Porque eu podia desejar que o Brasil passasse adiante, mas era assim, chegar até quase o Natal com a agenda que era uma bagunça. Então eu sei que parte de vocês se aliviou aí na hora que o Brasil foi eliminado. Vamos dizer a verdade. Mas eu sei que vocês não tiveram coragem de falar, porque ia ser tudo cancelado, porque afinal de contas estava todo mundo muito no luto. A gente tá precisando de alguns respiros e de algumas levezas. E ganhar a Copa poderia ter sido isso. Depois de alguns anos de muito sofrimento e de muitas complicações políticos, sociais, epidêmicas e tudo mais. E aí não foi dessa vez que o Brasil levou a Copa. Vai ficar de comemoração dos próximos 4 anos, mas seja como for, fica tranquilo e não fica culpado por ter tido aquele sentimentozinho ali dentro de ufa, não vou mais mudar minha agenda este ano, que tá tudo bem. E lembrando, para você aprender a fazer essas coisas aí, vem também pro meu workshop de gestão da clínica, hein? Fazendo merchan aqui também, porque lá a gente aprende a ter férias, aprende a ter 13º, aprende a não se enrolar tanto com essas mudanças que são previsíveis de calendário. O fato é, gente, que a gente fecha 2022 e a gente espera que 2023 possa ser mais leve. Veremos se eu vou conseguir escapar das polêmicas em 2023 ou se as polêmicas vão me caçar. Enquanto isso, pode ficar me mandando os prints aí do Twitter, pode ficar aqui dedurando as polêmicas, porque de fofoca a gente gosta. Eu não quero é passar raiva, mas dar risada com o povo passando raiva no Twitter, aí eu quero. Todas as dicas que eu dei aqui, os links estão aqui na descrição, para vocês verem os vídeos que eu citei, os perfis que eu sugeri. E vamos lá, porque 2023 está chegando e eu espero que ele seja cheio de levezas, cheio de risadas, e espero ver você aqui comigo, porque 2023 vai trazer muitas novidades.